Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde foi dado um paralelogramo de vértices EPCA, marcado em EA o ponto médio R. Além disso, traçou-se a diagonal EC. Foi informado que PR encontra EC em O e que a área do quadrilátero ROCA mede 10 centímetros quadrados. A partir disso, ele faz uma série de assertivas que você deverá julgá-las verdadeiras ou falsas. Sugiro que você antes pause e tente fazer e depois confira a proposta de solução. Olá, sejam bem-vindos a mais uma questão. Para resolver essa questão, a gente vai fazer uso de alguns resultados que a gente estudou. Veja que ele deu aí um paralelogramo, né? O paralelogramo é o queridinho dos geômetras, né? Porque ele tem propriedades interessantes. A definição de paralelogramo é que é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, ponto. Tudo a partir disso são propriedades que se demonstram. A gente demonstrou várias delas aí. Ó. Uma delas é que os ângulos opostos são congruentes, né? Esse cara tem o mesmo tamanho que esse, e aqui também tem o mesmo tamanho, ok? Além disso, os lados opostos também são congruentes, ó. Também demonstramos isso aí. E a gente pode demonstrar mais coisas. Por exemplo, ó, se eu traço uma diagonal, ela divide ele em dois triângulos congruentes. Não é? Percebe? Porque aqui eu tenho o quê? Lado, ângulo, lado, e lá também. Lado, ângulo, lado. Dois triângulos congruentes. Veja, se eu traço a segunda diagonal, ó, eu consigo mostrar que essas duas diagonais se cruzam no meio, ou seja, essa diagonal foi dividida no mesmo tamanho, e essa outra também no mesmo tamanho, onde elas se encontram? Sim, né? O fato dos triângulos serem congruentes, né? Me garante isso. Não é verdade? Porque, veja, o fato dele ser incongruente, você ter dividido ele aqui ao meio, ó, se você olhar para esse triângulo de cima, ó, eles continuam, esse de cima continua congruente ao de baixo, assim como esse continua congruente a esse. Né? E aí, olha só que interessante. Esse lado, essa medida aqui, ó, vai ter o mesmo tamanho que essa, pelo fato de que, observe, ó, ângulos opostos pelo vértice são iguais, não é verdade? E aí, olha só que coisa interessante a gente tem aqui, ó. Paralela, paralela, então significa o seguinte, ó, esse ângulo aqui, ó, tem o mesmo tamanho que esse ângulo aqui. Né? Esse de cima tem o mesmo tamanho que esse de baixo. Posso tirar o mesmo raciocínio daqui, ó. Esse cara aqui, ó, tem o mesmo tamanho que esse, né? Alternos internos. Ó. Duas paralelas cortadas por uma transversal, alterno interno. Duas paralelas por outra transversal, alterno interno. E aí, de novo, né? Esses triângulos são congruentes, ó. Então esse cara tem o mesmo tamanho que esse, percebe, ó? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Fiz para esses dois, podia fazer para esses dois de forma análoga, né? Então veja que as diagonais do paralelogramo se cruzam no meio. Acabamos de demonstrar aqui, né? Só falando. Porque é tão imediato. Só mostrando que 2 é congruente, então esse cara é homólogo desse, do mesmo tamanho. Só, além disso, nós mostramos também ao longo do curso, que vai ser útil para resolver nossa questão aqui, o seguinte, ó. Quando eu marco os pontos médios de um triângulo e uno esses pontos médios aos vértices opostos, essas sevianas que os unem são chamadas de mediana, né? E elas se cruzam num ponto central chamado de baricentro, ou centro de massa do triângulo. Nós demonstramos, eu vou deixar a indicação, que essas áreas são todas iguais. Significando que cada uma delas é um sexto da área do triângulo, né? Se eu dividir o triângulo em 6 fatias triangulares, cada uma vai representar um sexto. Tudo bem? Mostramos mais. Nós mostramos em uma outra aula que o baricentro divide cada mediana dessa na razão de 2 para 1, ou de 1 para 2. Tudo bem? Se esse cara aqui for x, esse outro pedacinho é 2x. O mesmo vale para todos os outros. Se esse cara aqui for y, esse aqui vai ser 2y. Se esse cara aqui for z, esse cara vai ser 2z. Então o baricentro divide as medianas na razão de 1 para 2, quando eu pego do menor para o maior. Ou de 2 para 1, quando eu pego do maior para o menor. Tudo bem? Bom, com esses resultados, esses bastam. A gente já resolve nossa questão aliado a esse, ó. Tem um outro resultado interessante que eu preciso aqui relembrar. Quando a gente traça uma seviana qualquer, nem precisa ser mediana, pode ser qualquer seviana. Segmento que une um vértice ao lado oposto. Eu tenho dois triângulos, né? Esses triângulos vão ter uma base, não precisa ser a mediana, elas podem ser diferentes, se for igual também não muda nada. E a gente mostrou que cada área desse triângulo está para a sua própria base, né? Exaustivamente nós demonstramos isso, né? Mesma altura, base comum, base vezes altura sobre 2, multiplica cruzado, você chega nessa proporção. Cada triângulo está para a sua própria base. Esse vai ser um resultado crucial para resolver a questão ali. Aliado aos outros. Bom, feita essa revisão, vamos ao que interessa. Observe, eu vou traçar aqui uma outra diagonal, porque eu já sei que eu tenho uma diagonal e sei que se eu traçar outra diagonal, eu já sei que elas se cruzam no meio, né? Esse cara vai ter o mesmo tamanho que esse, e isso aqui tudo vai ter o mesmo tamanho que esse aqui, ó. Tudo bem? Elas se cruzam no meio, né? As diagonais aí do paralelogramo. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte, ó. Eu já tenho aqui, né, mediana, ó, mediana. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que as medianas se cruzam, né? Eu sei também o quê? Que esse cara tem o mesmo tamanho que esse, porque as diagonais se cruzam no meio. Lembra que a gente mostrou ali? Os triângulos são congruentes, né? Mesmo tamanho, mesmo tamanho. Então significa o seguinte, ó. Mediana. Ora, a terceira vai passar aqui, né? As medianas se encontram num ponto chamado baricentro. Lembra? O baricentro é esse O aí. E eu vou chamar cada área dessa de S, ó. Olha aí, nossa questão lá, nossas aulas, olha aí. Aí. Esses triângulos todos têm a mesma área, né? A gente demonstrou isso. Bom, ele me deu essa área roca aqui.
né, desse quadrilátero, R, O, C e A. Essa área toda aqui, essa faixa, né, quadrilátero. Bom, eu já sei que uma é S, sei que outra é S, não sei quem é essa. Vamos chamá-la de... Já tem o S, né? Vamos chamar de... Sei lá, RS Space, né? Vamos chamar de X mesmo, vamos inventar moda não. Vamos chamar de X grande, pronto. X maiúsculo, essa área aqui é X grande. Ok? Bom, o que eu posso fazer aqui? No triângulo de vértices OCA, ou AOC, né? Triângulo ACO, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, aquilo que a gente estudou, ó, eles têm essa base em comum, esses dois triângulos, né? O ACO foi dividido em dois triângulos que têm a mesma base. A altura seria alguém saindo daqui perpendicular a essa base. Ó. Em relação a essa base, a altura é a mesma para os dois, concorda? Triângulos que têm uma base em comum e a mesma altura, eles têm uma proporção entre os lados, ou seja, essa área está para a base dela lá de cima, assim como essa áreazinha está para essa base dela aqui de baixo. Vamos dar nome a essas bases? Bom, veja, isso aqui era quem? Era diagonal. Ela cruzou com a outra, então aqui é metade, né? Metade, metade. Esses dois segmentos são iguais. Né? Comentou isso aí no início da aula. Então o que acontece? Essa daqui, por sua vez, né, que já é a metade, ela foi dividida aqui pelo baricentro, ó, na razão de quanto? De 2 para 1. Né? Então se eu chamar essa basinha aqui de K, a gente demonstrou que o baricentro divide na razão de 1 para 2. Então essa daqui vai ser 2K. Ou essa basinha aqui vai ser 2K. Lembrando que a área do triângulo todo é S. Né? Tudo bem? Razão de 1 para 2. Não sei quem é K. Não sei. Então esse aqui, eu sei que a razão é de 2 para 1. Outra é 2K. Ora, mas se isso tudo é 3K, isso aqui é 3K. Ó. 2K mais K, 3K. Isso aqui é 3K. Né? Então a gente pode fazer aquilo que a gente faz. Ó. A área está para a sua própria base. X grande está para 3K. Assim como essa outra área aqui, ó, S está para K. S está para K. Se eu multiplico tudo para cá, por cá, esses K vão se cancelar, né? Quando eu multiplicar aqui antes do igual e multiplicar depois, ele se cancela. Então eu acabo de descobrir que a área X vale quanto? Vale 3 vezes a área S. Ok? Essa área é 3 vezes essa área aqui. Agora veja, eu tenho uma outra informação interessante, que é a seguinte. A gente sabe que se eu somar, né, S com X, ó, quadrilátero Roca, né? Vamos olhar aqui para o quadrilátero, a área do quadrilátero Roca que foi dada. Ó. A área do quadrilátero Roca. Quem é? S mais X. Né? S mais S mais X grande. Ora, isso foi dito que valia 10. Então eu estou aqui com 2S mais o X grande, dando 10. Ora, mas o X grande não é 3S, então eu substituo aqui. 2S mais 3S vale 10. Ora, está me dizendo que 5S vale 10. Quem eu multiplico por 5 para dar 10? É 2, professor, perfeito. Então a minha arinha S é 2 centímetros quadrados. Cada arinha dessa aqui mede 2 centímetros quadrados. Ok? E a minha área X aqui? Ora, a minha área X é 3 vezes S, ora, 3 vezes 2. Né? Que vai me dar quanto? 6 centímetros quadrados. Então já tem minha área X, ó, dando 6 centímetros quadrados. Acabou, né? Vamos analisar os itens? Item 1. A área do triângulo OCP, vamos lá. OCP. A área do OCP mede 6. Vamos ver? A área do OCP. Bom, você percebe que aqui eu estou com S para cá, X para 3K. A gente já fez lá. Aqui em cima eu vou estar com a mesma situação, né? Independente de quem seja essa área, ela vai estar para 3K, assim como o próprio S, que é o mesmo de baixo, está para cá. Então essa área de cima mede tanto quanto essa de baixo, concorda? Por quê, professor? Porque ela é proporcional a 3K, assim como a de baixo. O fato dessa também serem iguais, né? S está para cá, S está para cá. X está para 3K, em cima tem que estar para 3K. Tudo bem? Então vamos lá. Quem é a área do OCP? Vamos analisar. A área do OCP é S mais X. Então vamos colocar aqui, ó. A área do OCP é S mais X. Quanto que dá isso, gente? S vale 2. X vale 6. Quanto que dá isso? Dá 8 centímetros quadrados. Ele está dizendo que é 6. Quá. Tá errado, né? Então o primeiro item tá errado. Tudo bem? Dá 8 e não 6. O segundo, a área do triângulo EPO, cadê o triângulo EPO? É PO. Ela é o dobro da EOR. EOR. Precisava nem ter feito aquelas contas para essa, né? Para essa tinha que ter feito mesmo. Ora, 2S, e aqui é S. Percebeu? Então realmente ela é o dobro. Uma é 2S, a outra é S. A EPO é 2S, essa aqui é S. Então tá verdadeiro esse item, né? Ou se você gosta de números, ó, essa daqui mede quanto? Mede 2. A de cima, 2 mais 2, mede 4. 4 é o dobro de 2, é o que está dizendo aqui. Verdadeiro. Próximo, a área do ECA, ECA, vale 12. Vamos ver. Quem é a área do ECA? Vamos calcular. A área do ECA, se você olhar com calma, é quem? 1S, 2S, 3S mais X. 3S mais X, grande. Então é 3 vezes o S, que é 2, mais o X grande, que é 6. Ora, 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. 12 centímetros quadrados. Conclusão? Esse item está certo, né? Certo. Tudo bem? Então o nosso gabarito ficou: o item 1 está errado, o item 2 está correto, o item 3 também está correto. Tudo bem?